É importante que se entenda que o sentido da vida existe e não cessa de existir, mesmo que você não o encontre. Olá, amigos do Sentido. Então, chegamos na nossa última aula desse brevíssimo minicurso, onde a gente tem lançado algumas ideias, tem colocado algumas disposições vivenciais, nesse quase objetivo da gente sermos capazes de olhar para nós mesmos, fazendo um apelo à nossa consciência, fazendo um apelo ao nosso princípio de honestidade, já que nós não podemos mentir para nós mesmos sem admitirmos que estamos mentindo. Então, é um minicurso que tenta esse primeiro desafio de nos aproximar de nós mesmos, né? À luz desse eixo da logoterapia, né? Dessa forma breve, de algumas poucas categorias que a análise existencial nos traz, mas que por enquanto é o suficiente para a gente criar esse primeiro desenvolvimento sobre a visão de homem, sobre a visão de mundo e sobre a existência efetiva do sentido da vida. Então, a gente viu que inicialmente esse propósito de sustentarmos que o sentido da vida ele existe, de que o homem está perante esse sentido e que este homem é marcado por uma tridimensionalidade, onde nele existe a dimensão biológica, a dimensão psicológica, mas também a dimensão espiritual. Então, esquematicamente é como se a gente pudesse pegar o ser humano e pensasse assim: aquilo que é de mais periférico, aquilo que é de mais visível seria o corpo. Se a gente pudesse, depois do corpo, aprofundar um pouquinho mais esse modo de existir, a gente encontraria ali a dimensão psicológica. Mas se a gente fosse mais profundamente se deparar com aquilo que é mais íntimo e mais próximo do ser humano, nós encontraríamos a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual que não se confunde com a espiritualidade, até porque para nós que professamos uma fé, compreendemos que existe uma dimensão que está para além ainda dessa dimensão espiritual, tal como proposta por Viktor Frankl, que é a dimensão da espiritualidade no seu modo de entender religioso, tá? Então, é claro que ainda existe uma camada mais profunda, a gente não vai se deter muito nessa dimensão mais profunda do ser humano, porque aqui nós estamos tomando como ponto de partida toda a dimensão da análise existencial em Frankl, mas eu só faço referência a isso esquematicamente, porque acho importante que para nós não haja essa confusão, entende? Vamos lembrar que Frankl sempre admitiu, ou seja, que mesmo que a pessoa seja um ateu, mesmo que a pessoa não acredite em Deus ou não professe fé nenhuma, mesmo essa pessoa não é privada do encontro com um sentido particular, tá? Dentro do seu sentido de missão particular nessa vida. Então, vamos lembrar que a logoterapia ela não é algo que seria aplicado somente para aquelas pessoas que professam alguma fé. Não estamos nessa enseada, né? Então, apesar de que Frankl admite que de algum modo as pessoas que professam alguma fé passam a ter mais facilidade para a compreensão e o entendimento do sentido da vida, ele também diz que, por mais que a pessoa não tenha fé, como é algo que é constitutivo do ser humano, mesmo uma pessoa que não conhece a Deus ou que não professe por razões objetivas ou subjetivas, essa pessoa também não é privada do encontro com o sentido. Então, o mais importante é que esse minicurso ajuda a gente a compreender que
as razões objetivas e efetivas que realizam a nossa finalidade enquanto pessoa. É um esforço da gente poder já entender que se nós vivemos essa vida trabalhando e exercendo uma função muito abaixo do nosso potencial de ação, muito abaixo das nossas capacidades e possibilidades, seria muito difícil a gente realizar o nosso sentido. Por quê? Porque estaríamos muito presos em nós mesmos, porque estaríamos muito marcados pelas necessidades mais baixas. E me parece que olhar para o ser humano somente como se ele estivesse aqui para responder a essas exigências seria, com todo respeito, mas não haveria muita diferença entre os seres humanos e os animais. Esses dias estava lendo uma pesquisa americana mostrando que a diferença que existe, a distância que existe do ser humano e do macaco, ou seja, usando como medida o tamanho do cérebro, era porque o cérebro do ser humano ele tinha um peso 3% maior do que o cérebro de um macaco. Então aqui a distância que existiria entre nós e os macacos era uma distância de nada mais, nada menos do que de 3%. Isso é uma coisa que, quando a gente escuta, por mais que a gente nunca tenha ouvido falar de fisiologia ou de neurofisiologia, ou seja, somos aquelas pessoas que nem conhecemos o modo como o cérebro humano funciona, que não sabemos sequer como que o cérebro de um macaco funciona. Mas quando a gente cria esse eixo de comparação, primeiro, entre duas realidades, que não cabe aqui comparação, porque por mais evoluído que seja o macaco, ele ainda é macaco, não chegou a ser um ser humano. Porque se é verdade que o macaco evoluiu ao ponto de ser um ser humano, então não daria para dizer que ele é um macaco, então ele é um ser humano. Então, assim, de imediato, essa comparação já é meio complicada. Mas suponhamos, vamos aceitar que seria possível essa comparação. E de que nós os faríamos representar como se quantitativamente a diferença que existe em nós e os macacos fosse de 3%. É a mesma coisa de falar assim, que um macaco descascando uma banana, que é a capacidade que ele tem de descascar uma banana, aquela agilidade, ou às vezes até pegar, fazer uma varinha para fazer um anzol para buscar seu alimento, né? Então, a inteligência, entre aspas, do macaco. Que a distância que existe entre essa inteligência e esse modo de existir, do descascar e do capturar uma banana, e que você pega, sei lá, pega as grandes catedrais que foram construídas e as grandes obras de artes que foram construídas pelo ser humano, e você olhar para aquilo e dizer que a distância entre aquilo que um ser humano é capaz de fazer e a distância que aquilo que um macaco é capaz de fazer, a distância entre esses dois agentes, já que estamos comparando, a distância é de 3%. É engraçado que a gente já não admite como uma possibilidade verdadeira se considerarmos o ser humano dentro do seu contexto maior. Ou seja, se olhar para o ser humano todo, naquilo que ele é, na sua totalidade, e mesmo que eu não dê conta de descrever, a gente percebe que essas conclusões, elas são inverdades, não se aproximam da verdade objetiva das coisas, porque não é possível que entre descascar uma banana, sei lá, e uma sinfonia de Mozart, a distância entre isso é de 3%. Então nós estamos trabalhando aqui numa escala onde existe algo no ser humano que transcende os seus meros impulsos e instintos. Não estou dizendo que não existem em nós, seres humanos, questões que são coincidentes com o modo de funcionamento dos animais.
Isso aí, dá para dizer que do mesmo jeito que o ser humano tem um corpo, os animais têm um corpo. Da mesma maneira que um ser humano tem uma dimensão psicológica, os animais também, com muitas aspas aqui, mas também tem uma dimensão psicológica. Mas a grandeza de Frankl é que é o seguinte, já não é possível a gente admitir que da mesma maneira que um ser humano tem uma dimensão espiritual, dotado de liberdade e responsabilidade, coincide com essa mesma dimensão na vida dos animais. Então a gente percebe que já nessa dimensão, a distância que passa a existir entre um ser humano e um animal irracional é uma distância que está na escala do infinito, entende? Não tem muita a possibilidade de a gente fazer essa comparação, mas de modo geral é compreensível que essas coisas, essas comparações sejam feitas, porque de modo geral existe em nós uma tendência de olharmos para nós mesmos somente a partir da realidade bidimensional. Então, se nós somos meramente corpo e vida psíquica, e os animais também têm corpo e mais ou menos uma vida psíquica não tão evoluída, mas existe então uma similaridade, então a comparação começa a aparecer válida. Mas um dos objetivos desse minicurso, que era ativar um pouco a nossa consciência e o nosso compromisso com a honestidade, é de perceber de que as coisas na dimensão espiritual já não funcionam dessa forma. O ser humano, ele não foi feito para olhar para baixo, para as coisas, para os animais e buscar neles a comparação. O ser humano foi feito, como diz o próprio Frankl, para as alturas. Não é uma psicologia das profundezas, é uma psicologia das alturas, que tenta alcançar o máximo de altitude que sejamos capazes. O homem foi feito para as coisas do alto. O homem foi feito para as coisas que vão para além de si mesmo. O homem, quando se depara, inclusive, com a mesmice do dia a dia e com uma sucessão de exigências meramente biológicas e psicológicas somente, ele acaba caindo naquilo que Frankl chama de vazio existencial. E é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade hoje. A sociedade evoluída, a sociedade pós-moderna, a sociedade cheia de recursos. Ou seja, as novas gerações elas já estão vindo sem necessidade alguma, porque elas já têm tudo. Agora, é interessante ver que aquilo que nós estamos dispondo aos seres humanos como se fosse a coisa mais importante, que é a supressão das exigências materiais, biológicas e psicológicas, não estão atingindo e não estão resolvendo uma equação que pode parecer mais complexa, que é a equação de como que, somente realizando as meras satisfações biológicas e psicológicas, como que nós vamos resolver a equação do sentido da vida. Por isso que, por consequência dessa frustração, dessa vontade do sentido, dessa frustração pela busca do sentido da vida, nós acabamos num tédio. E por isso, cada vez mais, estamos tentando preencher os nossos vazios com coisas que só, admitamos, criam satisfações. E satisfações que, infelizmente, acabam sendo vencidas pela temporalidade. E aí isso nunca acaba, né? É um círculo vicioso. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu tento objetivos fúteis. E acabo alcançando esses objetivos e tentando viver cada vez mais alimentando novos objetivos a partir de objetivos anteriores que já não estão nos levando a lugar nenhum. Então, que ouçamos com muito carinho e atenção aquilo que está sendo proposto nessa nossa reflexão inicial. Agradeço a todos pela paciência que tem tido comigo nesse início de projeto com a logoterapia e, acima de tudo, com as verdades que contemplam o existir humano. Insisto em que precisamos viver como aquilo que somos, seres humanos,
e que tenhamos sempre a coragem de resistir a todos os obstáculos que nos impedem de alcançar o sentido, tá bom? Então, essa foi a proposta inicial, é um brevíssimo mini curso, mas que já aponta a direção para onde nós devemos chegar, tá? Acima de tudo, o encontro com o sentido. Pessoal, um abraço, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela atenção de estarem acompanhando a gente no Instagram, e nos vemos, se Deus quiser, num próximo curso. Um abraço a todos e obrigado.